Até onde vai a minha confiança em Deus? Abra sua Bíblia em Provérbios 35. E o texto diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Uma pergunta que em algum momento da sua vida alguém já te fez é: você acredita em Deus? Provavelmente você responde essa pergunta sem pensar e fala algo do tipo: é claro que eu acredito, eu sou crente. Ou você fala: eu vou à igreja toda semana. Ou você fala: eu estou meio afastado da igreja, mas eu creio no Senhor. O tema que eu vou me aprofundar hoje é a sua confiança em Deus. Até onde vai a sua fé? Toda palavra de Deus é pura. Conta a história que em Israel antigo tinha 3 categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Os sábios eram considerados especiais porque tinham uma sabedoria e conselhos divinos que vinham de princípios e práticas da vida. E o livro de Provérbios representa a sabedoria inspirada dos sábios. Entre os sábios que escreveram Provérbios está Salomão, um dos homens mais sábios de toda a história humana. E é preciso prestar muita atenção em cada detalhe que os sábios antigos escreveram, já que Provérbios procura ser um manual de vida e de justiça e de prudência. E a base da sabedoria dos textos é o temor ao Senhor. Então, quando os sábios dizem que toda palavra é pura, toda a palavra de Deus é pura, isso quer dizer que cada vírgula importa. A palavra de Deus, ou palavra do Senhor, ou simplesmente a palavra, possui diversas aplicações na Bíblia. A primeira se refere ao momento em que Deus fala diretamente com você. Deus falou diretamente com Adão, com Eva, com Abraão, com Isaac, com Moisés. Deus também falou diretamente com toda a nação de Israel lá no Monte Sinai, quando proclamou os 10 mandamentos. Além da fala direta, também Deus usa profetas para falar com você. Assim diz o Senhor, dizem os profetas. E os profetas transmitem a mensagem que Deus quer que você receba. E as palavras dos apóstolos da Bíblia também é considerada a proclamação da palavra de Deus. E as sábias palavras de Jesus também são palavras de Deus. E a Bíblia é o maior registro da palavra de Deus. E quem prega a Bíblia também reproduz a palavra de Deus. E eu te falei aqui de 6 maneiras para você entrar em contato com a palavra de Deus: escutando diretamente ao Senhor, através dos profetas, pela palavra dos apóstolos da Bíblia, pelos ensinamentos de Jesus, através da própria Bíblia e através dos pregadores. Eu não sei se você entendeu o que eu disse, então eu vou reforçar aqui que eu estou falando das formas de você conhecer a palavra de Deus. Eu não estou falando da maneira de você conhecer a palavra dos homens. Eu estou falando da palavra de Deus. Imagine o que significou para Abraão escutar a voz do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele momento, Deus não disse onde levaria Abraão. Mesmo assim, Abraão confiou, ele caminhou seguindo a orientação de Deus. Agora me diga, quantas vezes Deus fala contigo e você não confia? Deus, será que é você mesmo? Senhor. Se você sente arrepios, se você sente que o seu corpo treme, você escuta gemidos inexprimíveis, não tenha dúvidas. É o Espírito Santo se manifestando, é Deus falando contigo. Quanto mais você busca a palavra de Deus, mais você a encontra. A palavra de Deus é pura.
pura é sem mistura, é límpida, é genuína, é verdadeira, é exclusiva, é natural, é única, é sincera, é suave, é correta, é irrepreensível, é incontestável, é fiel, é exata e o principal, é profética. Estou aqui para te dizer que toda a palavra de Deus é pura. Tem gente que precisa de provas para confirmar e para confiar plenamente no Senhor. E eu digo isso por experiência própria, porque eu precisei de manifestações concretas para entregar a minha vida a Jesus. A minha esposa já era crente quando eu a conheci, só que eu era aquele osso duro de roer, sabe? E eu era um católico que eu não dava o braço a torcer, e a minha esposa orava todos os dias pedindo a Deus para eu me converter. E depois de 5 anos de oração, eu fui a uma igreja evangélica com ela, e lá Deus usou a boca de um profeta para revelar toda a minha vida. Deus foi tão detalhista que revelou até conversas íntimas que eu tinha exclusivamente com Ele, com o Senhor. E naquele dia eu chorei de joelhos no chão. Eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Escudo. Um escudo é usado para se defender. Escudo é usado em batalhas. O escudo é usado por guerreiros. Você sabe como se usa um escudo? Você sabe quanto pesa um escudo? Você sabe a melhor maneira de você segurar um escudo? Alguma vez você já pegou um escudo de verdade nas mãos? Provavelmente você nunca pegou um escudo de verdade porque você não é um guerreiro de verdade, né? Que vai para a guerra. Você nunca precisou ir para uma guerra de verdade, né? Mas na sua vida você tem batalha, sim ou não? Na sua vida você precisa de um escudo para se defender. E me defender de quem? De quem que você está falando, né? Dos seus adversários, dos obstáculos do seu dia a dia. E tudo começa com a primeira batalha, que é o seu conflito interno. O conflito que acontece aqui, na sua mente. É o duelo entre a voz que diz: eu posso, eu sou capaz, eu consigo, vai dar certo, contra a voz que diz que é impossível, que não vai dar certo, que isso não é para você. E a palavra de Deus é escudo, um escudo que blinda você. A palavra blinda você, Deus blinda você. O melhor é que você nem precisa saber usar o escudo, porque a palavra de Deus é escudo. Você precisa apenas buscar a palavra de Deus. Como eu escuto a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem conversado com Deus? Senhor, me dá sensibilidade para perceber os seus sinais. Quanto mais você estiver sensível à palavra de Deus, mais ela vai te blindar, mais ela vai te livrar de todo o mal. O escudo vai te proteger. O dia em que eu preparava essa pregação, que era o dia 23 de novembro, no momento em que eu e a minha esposa estávamos deixando a nossa filha na escola, nós escutamos um barulho muito alto, tá? E eu vi uma moto voando assim, e o motorista rolando no chão. E a minha esposa correu para ver o acidente. E a minha filha se assustou e aí eu deixei minha filha na escola, né? E fui ver o que tinha acontecido lá, né? Tava uma confusão e um Peugeot bateu em uma moto e fez o motoqueiro voar. Literalmente voar. E o rapaz da moto estava desesperado, tá? Ele estava com a perna com uma fratura exposta e ele gritava, tá, pro motorista do carro: você acabou com a minha vida, né? O meu ganha-pão, como é que eu vou trabalhar? E estava desesperado, tá? E a minha esposa foi uma das pessoas que orou por ele naquele momento. E eu também fui lá e a gente nem conhecia esse rapaz, a gente nunca tinha visto ele. E eu estou aqui para te dizer que no momento em que você estiver no desespero, aos prantos, achando que tudo acabou, a palavra de Deus vai chegar até você. E a palavra de Deus é escudo para te blindar. E aquele rapaz só chorava, estava cheio de dúvidas, com a perna arrebentada, pensava que tudo tinha acabado. Quando ele menos esperava,
Deus já estava montando um escudo ao redor dele, tá? E chegou tanta gente, chegou gente para orar, chegou gente para acalmar, chegou gente para dar água, chegou gente que eu estava segurando o guarda-chuva, chegou gente que um casal de médicos lá que estancou o sangue para ele, tinha gente para todo lado para ajudar. Então tinha um verdadeiro escudo para blindar aquele rapaz. Deus vai levantar pessoas para blindar você como um escudo da palavra do Senhor. E depois nós descobrimos que o nome daquele rapaz era Pedro. Pedro é um cristão e Pedro conhece a palavra de Deus. E Pedro tinha tomado a decisão de se batizar nas águas no dia 28. E o inimigo tentou lançar uma seta contra ele, mas Deus deu livramento, porque a palavra do Senhor é escudo. Escudo também é amparo. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Como diz em Salmo 55, 22, o Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmos 9, 9. Você já percebeu que mesmo quem não é muito crente, quando a coisa aperta, fala assim, ah meu Deus, a caixa preta do avião é uma peça que permanece intacta, mesmo quando o avião cai, tá? E a caixa preta, ela grava tudo que os pilotos e copilotos dizem durante um voo. E quando os aviões caem, a tripulação, mesmo que não sobreviva, né? A caixa preta é usada pela perícia para investigar as causas de um acidente. E no momento em que os pilotos percebem que a situação está crítica, tá? Sabe qual é a palavra mais dita por eles? Deus. Quando a tripulação percebe que não pode fazer mais nada, né? Que as próprias mãos deles não podem fazer mais nada, eles entregam na mão de Deus. Se você escutar o áudio da caixa preta dos aviões, eles dizem, meu Deus, Deus seja louvado, Deus me ajude, Deus tenha misericórdia. Independentemente se o piloto é cristão ou não é, eles usam o escudo da palavra do Senhor e clamam a Deus, mesmo sem saber como usar um escudo. Porque o escudo também é amparo. A proteção, ela traz calmaria. E naquele final de tarde, diante daquela tempestade, Jesus e os seus discípulos atravessavam o mar da Galileia. E no pico mais alto daquela tempestade, o que Jesus fazia? Fala para mim. Jesus estava dormindo. Os discípulos desesperados acordaram dizendo para Jesus, né? Mestre, estás vendo que vamos perecer? E aí Jesus acorda, repreende o vento e dizendo para o mar, ele fala, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Aí Jesus vira para os discípulos e diz, por que tens medo? Não tendes fé ainda? E Jesus sempre esteve naquele barco. As palavras de Jesus cessaram a tempestade, mas Jesus sempre esteve naquele barco. E eu não sei qual é a tempestade que você está passando agora, mas uma coisa eu sei. Jesus sempre esteve no seu barco. Basta o Senhor olhar para o seu vento, para o seu mar turbulento e dizer, cala-te, aquieta-te, e que o vento vai passar e a bonança vai chegar para você. Mas para isso, você precisa crer. Tudo isso é para os que creem em Cristo. Existe uma condição. Toda a palavra de Deus é pura e toda a palavra de Deus só é escudo para os que creem em Deus. E eu vou repetir. Toda a palavra de Deus, ela só é pura e ela só é escudo para os que creem em Deus. E quando Abraão estava aflito, veio a palavra do Senhor em visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E o que o Abraão pede nesse momento? Abraão pede um herdeiro, ele pede uma semente, tá? O mordomo dele da casa dele era Eliezer. Aí a palavra do Senhor vem dizendo, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti
será gerado, será o teu herdeiro. Deus pediu para Abraão olhar para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E a Bíblia conta que Abraão creu no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Repita comigo: Abraão creu. Crer é uma condição. A palavra do Senhor disse: não temas. Não temas, que eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Mas nada disso aconteceria na vida de Abraão se ele não tivesse crido. Abraão não tinha dúvidas, ele tinha convicção, ele tinha certeza. E a certeza levou a fazer duas coisas, tá? A primeira coisa foi responder a Deus, conversar com Ele. E a profundidade do diálogo que Abraão tem com Deus é uma conversa que você só tem com uma pessoa que é muito íntima sua. E a segunda coisa que Abraão fez foi fazer um pedido para Deus. Abraão teve ousadia para pedir um herdeiro. E eu creio que Abraão pediu essa semente tanto porque sabia o que queria, né? E quanto porque o desejo dele era um desejo genuíno do coração. E tanto o que ele queria como o que era o desejo genuíno do coração dele estavam alinhados com o propósito que Deus tinha para Abraão. Deus tinha uma promessa para Abraão e ela se cumpriu porque ele creu. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você. E como é que eu vivo essa promessa que Deus tem para mim? A única maneira de você viver as promessas de Deus na sua vida é fazendo uma imersão profunda na palavra do Senhor. Por isso eu te pergunto: o quanto você tem buscado ouvir diretamente a palavra do Senhor? O que Deus tem para dizer para você? Quantas vezes você conversa diretamente com o seu Deus? E os profetas? Se Deus quiser, Ele pode te enviar um profeta agora mesmo para falar contigo. Mas quanto mais você convive em ambientes que tem muitos profetas, maior é a probabilidade de Deus falar contigo através desses profetas. Quanto mais você conhece a palavra dos apóstolos da Bíblia, mais você fica próximo dos profetas. Você conhece as profecias dos profetas da Bíblia? Você é um especialista nos ensinamentos de Jesus? O quanto você tem praticado o que Jesus ensina? Você tem lido a Bíblia? Você tem ido à igreja? Você tem escutado pregadores? Você escuta louvores? Tudo isso forma o seu escudo, o escudo da palavra pura de Deus. E você precisa desse escudo, porque até Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e ele foi para ser tentado pelo diabo, tá? Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus estava faminto naquele momento, imagina. E o tentador se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. E qual foi a resposta que Jesus deu? Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4, de 1 a 11. Jesus aniquilou a investida do inimigo com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu estou te falando de Jesus. Eu estou te falando do Filho do Pai. Eu estou te falando de Jesus Cristo. Jesus se firmou na palavra de Deus. Jesus tinha convicção que a palavra que precede de Deus tem muito poder. E ele tinha fome, ele estava cansado, ele estava 40 dias sem comer, estava esgotado fisicamente, mas espiritualmente ele estava firme na palavra. Jesus teve confiança. As pessoas confundem esperança com confiança. Esperança e confiança são completamente diferentes. Qual é a diferença? Eu te explico. Esperança é acreditar no futuro e a confiança é estar convicto de que o seu presente modela o seu futuro.
A esperança qualquer pessoa pode ter. Inclusive, um ditado popular que as pessoas repetem todos os dias é: ah, no final tudo vai dar certo, né? Se você acredita que no final tudo vai dar certo, você pode se arrebentar, você pode ser difícil, mas no final as coisas vão acontecer para você. A esperança é importante. Ela te faz seguir em frente, persistir na sua jornada. Mas quando você tem confiança em Deus, aí nada te abala. A confiança em Deus, se você tem convicção de que Deus está no controle da sua vida, meu amigo, aí você vai. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deus sempre vai te dar clareza do próximo passo, se você confia nele. Quem fica na dúvida, na preocupação, na ansiedade é porque ainda não mergulhou na palavra de Deus. Será que vai dar certo, meu Deus? Para quem serve a Deus, tanto faz. Porque se eu acredito tanto em Deus, né? Se der certo, é de Deus, amém. Agora, se der errado, também é de Deus, amém. Deus sabe de tudo e Deus sabe o que é melhor para mim e para você. É verdade ou não é? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você precisa confiar em Deus. O relacionamento gera confiança. A intimidade gera confiança. Toda a palavra de Deus é pura, meu irmão, minha irmã. Mergulhe na palavra do Senhor para fortalecer o seu escudo. Para tudo isso, você precisa crer. Amém? Amém? Amém. Se você gostou dessa palavra, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com quem precisa escutar essa palavra. Eu sou o Marco G e aqui eu sou um servo do Senhor falando sobre a palavra de Deus. Hoje é para você.